fazer uma vez por mês, mais ou menos, um talk aberto, tá? Eu vou trazer pessoas de diversas áreas, quero conversar, quero que todo mundo dê ideias e que seja uma ação assim da gente se empoderando como mulheres e trocando informação para a gente evoluir. Mas deixa eu começar primeiro me apresentando, né, Dani? Acho que se você puder passar para o próximo, eu começo a contar um pouquinho da minha história. Antes disso, quer dizer, esqueci a ordem. A gente vai começar. Primeiro eu vou fazer essa abertura, vou contar um pouco de mim, porque disso. A gente vai falar sobre a nova perspectiva sobre empoderamento, e depois disso você nunca mais vai ver esse assunto com os meus olhos. Vamos falar de patriarcado internacionalizado. Internacionalizado também existe, mas isso é internalizado. Vieses de condescendência, paternalismo e gaslighting. Meritocracia. Será que existe mesmo? Desafio Madama Talks, Careers, bora de solidariedade coletiva. Perguntas e respostas no final, como eu falei, não vai estar gravado, tá? Bora. Então, Marina Sayane, arquiteta e urbanista, formada em 2005 na UFRJ do Rio de Janeiro, formada em Milão pela Design Academy Interiores em 2006. Foi tudo um colado no outro. Morei 6 anos em Milão, fiz mais de 30 lojas da Dolce & Gabbana na época da grande expansão mundial, em todos os cantos do mundo, foi muito incrível. Comecei a trabalhar em várias áreas diferentes, fiz shopping center, fiz hotéis, fiz residências de luxo, tive realmente uma carreira muito variada. Vim para Londres, onde eu trabalhei com hotéis, shoppings de novo, supermercados, e essa experiência toda foi moldando, obviamente, o meu olhar para o design, mas ao mesmo tempo me convidando a pensar como é que a gente ocupa o espaço e como, enfim, o nosso impacto, né, no planeta, nesse âmbito da construção e do espaço. Enfim, a minha carreira, na verdade, foi Rio, Londres, Milão, não nessa ordem, teve idas e vindas. Vamos para o próximo, Dani. E agora, a Madama, que eu fundei há 5 anos, vai fazer 5 anos agora em agosto, eu estou super feliz, que ela já não é um bebê, né? Acho que demora muito para a gente perceber o quanto que a gente aprendeu, mas agora, com um pouquinho de sofrimento, a gente aprende e já está com vontade de compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa trajetória, desses repertórios de vida e de experiências profissionais com pares, amigas, mulheres que estão a fim de se desenvolver. Uma das coisas que eu mais aprendi é que não basta fazer um bom trabalho, a gente tem que mostrar. Eu sempre tive uma tendência a ser mais discreta, não gosto muito. Pode não parecer porque eu sou muito expansiva assim, nas relações, mas eu não sou muito de conversar sobre o meu trabalho, trazer isso. Me lembro muito bem, quando eu era bem jovem, ainda estava fazendo os projetos da Dolce & Gabbana, eu conheci um argentino super simpático, que chegou cheio de si, falando que desenhava as lojas da Dolce & Gabbana e tal, orgulhoso. E eu fazia a mesma coisa e trabalhava pro diretor, art director, né, da Dolce & Gabbana na época, e que seria assim, o ápice desse papel. E eu fiquei toda meio recatada, assim, meio, gente, enfim. E aí eu pensava, será que eu que estou fazendo errado ou é ele que está fazendo errado? Enfim. E aí vamos debater sobre isso. Próximo, Dani. E eu acho que nesse interim, eu e a Dani, a gente era primeiro amiga e depois a gente teve um encontro profissional. Isso começou em 2021. Por acaso, ela me mandou um e-mail contando do que ela estava fazendo e falando esse processo de ajudar as pessoas a melhorarem
na carreira da liderança de uma forma mais inclusiva. Eu achei super interessante. E eu topei fazer. Na época, eu nem tinha no papel que eu estava profissionalmente naquele momento, eu nem tinha uma carreira com uma posição de muita liderança, mas eu achei que era muito importante para mim. E aqui. Oi. Nina, Oi. o pessoal está na sala de espera, elas estão pedindo para entrar. Desculpa te interromper assim. Não, fez bem, fez bem. Obrigada. A Rei e a Laís. Todo mundo entrou. Desculpa, gente, deixei todo mundo tomando chá na sala de espera. A pessoa não faz nunca essas reuniões, então é assim. Então, desse convite, desse e-mail que a Dani mandou contando desse novo programa de desenvolvimento de liderança inclusiva, a gente começou a fazer um trabalho que, na verdade, me salvou. Eu saí de uma vaga, de uma posição durante a pandemia e tudo, que foi muito dolorida, toda aquela questão da própria pandemia, enfim, eu saí muito machucada profissionalmente. A Dani me ajudou a reconstruir essa autoestima profissional, tá? Mas essa autoestima de uma forma muito mais complexa, vendo as outras pessoas, todo esse sistema, e por isso eu achei que para celebrar esses meus 20 anos que eu quero compartilhar, não teria outra pessoa que fizesse mais sentido de trazer aqui que a Dani. Daniela Feletti, com você. Obrigada, Marina. Obrigada pelo convite e super lisonjeada. Olá, todo mundo. E vamos começar por dizer que o meu trabalho em si, claro, o trabalho com a Marina foi de mentoria da liderança inclusiva, exatamente porque meu trabalho de base é consultoria e treino em diversidade, equidade e inclusão, né? Eu trabalho com empresas, ONG, mundo acadêmico também, e eu tenho explorado diferentes temas que entram nesse guarda-chuva, né? Eu chamo, a gente pode dizer, da diversidade, equidade e inclusão. E o meu foco principal é a liderança inclusiva, mas vai abranger interculturalidade, vieses inconscientes, estereótipos, desconstruir, né, os estereótipos, a internacionalidade também, né, não só o internalizado, como diz a Marina, mas eu vou começar por compartilhar com vocês uma contextualização de uma parte da minha história que traz um peso colonial, tá? Só para introduzir, para que vocês entendam por que eu estou aqui, porque faz parte da minha trajetória e se conecta muito ao tema depois. Esse peso colonial, ele vem significa que a minha identidade, essa que eu carrego, ela foi moldada por fronteiras que foram traçadas por outros, línguas que foram impostas, foram também sistemas que eu não escolhi. Isso tudo vive no meu nome, nos meus passaportes e na minha pele. Algumas vezes isso abriu portas, outras fechou. Isso quer dizer que identidade não é somente algo pessoal, é também histórico e político. E no caso das minhas raízes, né, tem uma história muito dolorida e complexa, no meu caso. Eu nasci no Brasil, infelizmente, nessa violência que traz consigo colonizadores portugueses que brutalizaram indígenas, né, de comunidades indígenas do Kaiowá Guarani, no caso da minha família, e também africanos, povos africanos que tiveram as suas identidades, aliás, suas origens arrancadas, apagadas. Por outro lado, eu tenho também esse lado fascista italiano, que vem com a minha avó e meu avô, que trouxeram essa marca do fascismo com eles. O meu avô ele foi tenente do Mussolini.
E eu não tenho não tenho orgulho dessas heranças, aliás, também não é, quando eu conto essa história, não é para culpabilizar também não, mas é para lembrar, né, é para aprender, porque faz parte do percurso e ficou silenciado há muito tempo. Então, lembrando que no Brasil a gente tem a nossa cor indicando, né, na nossa certidão de nascimento. E para mim isso é muito simbólico com a história que eu tive. Como vocês podem ver aí na tela, o recorte, né, branca, o meu ele diz que eu sou branca, e justo ao lado a foto, né, de mim, a minha versão menina, essa menina morena, sorrindo. Mas quando eu penso na minha infância, meu cérebro, minha memória, ela me manda para quando eu chorava, a maior parte do tempo. E por quê? Porque eu sofria bullying, né, piadas pela semelhança aos povos indígenas. Como adolescente, começo a preencher formulários. Os formulários pedem cores. E eu lembro olhando para o papel, olhando para o espelho e falando, gente, tem alguma coisa errada. Eu perguntei para os meus pais, eu lembro nitidamente perguntando qual é a minha cor, o que eu tenho que colocar aqui? E me falaram, você é italiana, você é branca. Isso me gerou ainda mais conflito interno, não entendi nada, mas continuei preenchendo branca, me sentindo uma fraude, e eu acabei internalizei o racismo, não somente em relação a mim mesma, mas também aos mais marginalizados dos meus ancestrais, tá? Como adulta, né, na idade adulta, eu desenvolvi esse interesse na ciência social, comportamental, e isso me levou a voltar na história. Lembrando que o Brasil foi o último dos países das Américas a abolir a escravidão, entre aspas, porque muitos anos uns anos antes, já estava acelerando um projeto que existia já, chamado Projeto do Branqueamento. Ele era levado por latifundiários ricos brasileiros e o governo brasileiro, ou seja, eles estavam recrutando mais europeus, imigrantes, para substituir a mão de obra escrava. Então, não foi uma libertação real, mas foi mais que tudo uma ideia racista, né, uma estratégia que tinha essa ideia racista de que seria melhor para a etnia do país. E isso impactou a minha certidão, mas não só a minha, porque quando eu conto essa história, eu sei que ela se multiplica na vida de muitas pessoas no Brasil. E também, por que eu conto essa história? Ela faz parte do meu percurso, ela me fez refletir muito na importância de aprender o passado, de realmente aprender com o passado, né? De aceitar os erros dos nossos ancestrais, os erros, estou falando misturado, os erros dos nossos ancestrais, para que a gente possa corrigir o presente e, quem sabe, se tornar melhores ancestrais nós mesmos, né? Então, já convido vocês para refletir comigo que tipo de ancestral queremos nos tornar, né? A partir de agora, de hoje. E, no meu caso, quando a gente fala do tema de hoje, né, da autopromoção, o que a autopromoção ela pede? Ela pede autenticidade, ela pede confiança, ela pede, né, esse sentimento de conexão consigo mesmo. E voltar na minha história, no meu trauma, eu sair desse silêncio me fez me libertar, eu me reapropriei da minha cor, eu me conectei com o mundo indígena, que, claro, ainda estou aprendendo, não tenho conexão com a família, mas aprendi a admirar de um modo espetacular, e a beleza, né, de ter a semelhança a esse povo. Então, eu carrego comigo essa honra do povo Kaiowá-Guarani, que foi silenciado e apagado da região de Piraju. A autopromoção, ela trouxe comigo muita reflexão também, porque quando eu comecei há 10 anos atrás a explorar esse tema, eu trabalhei com empresas, com associativo, né, voluntária,
com muitas mulheres também, redes de mulheres que eu criei em Bordeaux. Além disso, eu esqueci de falar, eu sou brasileira, nasci no Brasil, mas eu tenho morado na Europa tem 20 anos, né? Hoje eu estou na França, é o meu 5º país, tá? E esse é o tal do privilégio do passaporte, mas, aspas. Quando a gente fala de autopromoção, nesses últimos 10 anos, eu explorei muito o tema e eu tenho um olhar muito crítico para ele. Porque, se você for olhar, a sociedade e as empresas colocam um foco muito grande em consertar o indivíduo ao invés de consertar o sistema. E, então, eu convido vocês hoje a essa percepção de como a gente pode avançar com foco no sistema, tá? E aí a gente vai avançar no tema, né, Nina? Então, a Nina, recentemente, ela ficou me perguntando, Daniela, o que é repoderamento? Porque ela viu meus... né? Sempre aprendendo contigo, né, Dani? É que eu tenho feito né, uns treinamentos sobre o tema nesses últimos anos, e ela viu a palavra repoderamento. O que é isso, né? Você pode explicar para a gente e tal? Então, falei para ela, para explicar o repoderamento, eu tenho que voltar atrás para o empoderamento, né? Que vem daí. Então, empoderamento já é um neologismo que deriva do empowerment, que é em inglês, né, a palavra. Essa etimologia da palavra empowerment significa, né, em fazer com que, colocar em, power é ser capaz de, mente, movimento, ação. Então, seria colocar o poder em ação. Mas, muitas vezes, ele vem reduzido a adquirir poder. Quando a gente, né, observa como o empoderamento ele é utilizado no marketing ou na sociedade, nas empresas. Ele também é muito cooptado e transformado em mercadoria, ou seja, muitas vezes eu vejo passar em um modo muito comercial, e sempre focado no indivíduo, né? Consertar o indivíduo, vocês precisam de autoconfiança, etc., né? Não estou falando que está errado, não, né? Que não quer dizer que eu não tenho... talvez eu precise de confiança, sim, né, de autoestima, mas por que será? Para mim é interessante entender o que trouxe isso, porque eu acho que eu não nasci assim. E o sinônimo de emancipação e libertação vem também com muitas iniciativas conectadas ao empoderamento. Então, a minha ideia aqui é ter um senso crítico do termo empoderamento e de como ele é utilizado. Quais são as problemáticas que ele traz no modo em que ele é colocado em muitas situações, né? Muitas iniciativas. Ele vem com um feminismo que tem um empoderamento colonial, né? Ele vem, por exemplo, quem está na Inglaterra lembra das sufragetes, da história, talvez, que, por mais que tenha sido, né, uma liberação para mulheres, foi muito limitada às mulheres brancas, né? E inglesas e tal. Então, mas por que eu estou falando disso agora? Mas a gente não está mais na época das sufragetes, porque tem coisas implícitas e inconscientes que o nosso cérebro, ele conecta, né? O meu trabalho, ele é muito sobre o comportamental, ciência, neurociência, então eu exploro muito esse tema de como isso impacta o cérebro, o comportamento, o pensamento, e quando a gente não se questiona, a gente vai sustentar o patriarcado, os sistemas que a gente está lutando contra, né? Que é baseado em performance, por exemplo, quando a gente fala de empoderamento, a gente está chamando o capitalismo, patriarcado, né, colonial, e não tem como. E um exemplo de como é distorcido e que a gente não percebe é o tema do síndrome do impostor. Imagino que aqui vocês já ouviram falar disso, né? Todo mundo, né? Pois é. A síndrome de impostor, ela foi uma distorção do fenômeno do impostor, que a Pauline Clance, depois de uma pesquisa e uma conclusão exclusiva de mulheres de alto nível de cargo e experiência que sentiram esse fenômeno. Então, foi através de uma experiência que chegou até lá. Mas a síndrome do impostor, a palavra síndrome vira doença. E vira uma coisa crônica, como se a gente tivesse isso desde que nasceu, né? E não é verdade, é algo falso. Então, entendendo isso, a gente fala assim, caramba, né?
poxa, não, é o sistema que reforça esse tipo de linguagem, né? Quando a gente conversou sobre a histeria, né, Nina? Um pouquinho. Histeria também é uma outra palavra que foi, né, veio dos médicos que utilizaram para definir e diminuir a mulher. Tem vários casos, né? A cara de bicicleta é uma história de a mulher, quando começou a andar de bicicleta, o médico criou uma doença da cara de bicicleta, porque a mulher fazia uma cara horrível, ela não era mais sexy, ela não era mais fértil, porque ela tinha que sentar no banquinho, o banquinho gerava a mulher, ela não deixava de ser fértil. Tem toda uma história por trás, que eu convido vocês depois a buscar, a pesquisar. Mas, enfim, isso para dar para vocês exemplos de como essas distorções criam na gente essa internalização do sistema, tá? E a gente projeta, né? Por exemplo, quem não, às vezes, talvez você já repetiu, fala assim, essa pessoa é histérica. Então, quando a gente fala isso, a gente está conectando ela à fragilidade feminina, à mulher que é histérica, sempre, tá? Então, atenção ao vocabulário que a gente usa também, como é que a gente se trata e como a gente trata o outro. Então, o efeito espelho, né? E, então, o convite aqui sobre empoderamento não é para falar não utilizem mais empoderamento, porque está errado, não. É utilizar com consciência, sem cair nesses problemas, né, na cooptação, na comercialização, mas com consciência mesmo, com a ideia da história por trás. E sabendo que na verdade, quando a gente tem algum sentimento de ilegitimidade, vem com fracasso sistêmico internalizado, vem com opressão internalizada, vem com uma resposta racional à exclusão sistêmica. Aí agora a gente pode passar para o repoderamento. Né? O que é o repoderamento? Ele vem também do repowerment, né? Que são palavras que foram transformadas do inglês. Ele vem com o espírito de retomar o poder. Tendo em mente que existem barreiras sistêmicas invisíveis, ele não ignora essas barreiras invisíveis e tem um avanço e retrocesso. A gente sabe que existe isso. Observem os Estados Unidos, a lei do aborto, que foi muito difícil de conseguir esse direito para as mulheres, mas como não foi protegido na Constituição, foi fácil de revocar. Né? Então, a gente ganha e a gente perde. As pessoas trans estão sendo perseguidas. Era o país mais avançado na proteção de pessoas trans. Agora está super perigoso morar nos Estados Unidos se você é trans. Então, quando eu falo que sempre os direitos da mulher vêm junto, quando a gente perde os direitos das mulheres, a gente começa a perder direito das pessoas LGBT, principalmente trans, imigrantes, desabilidade, e tudo isso vem junto. Vocês observem hoje, está tudo muito transparente, tá? Quando eu falava isso 3 anos atrás, o pessoal falava assim, não. Agora, a diferença é que, infelizmente, está muito claro aos nossos olhos, né? E o repoderamento, ele tem uma abordagem mais inclusiva e equitativa, né? Ela é mais baseada em oportunidades. E esse tema, eu não tenho explorado sozinha, tá? Porque os últimos 2 anos, com a minha parceira da Universidade de Michigan, que é a diretora de inclusão dos programas internacionais, a gente questiona muita coisa, assim, juntas, e acaba criando coisas juntas, co-criando. E dos temas que a gente gosta de utilizar aqui, que a gente começou a adquirir, é essa palavra adelfidade, tá? Porque é um modo de ser não binário em relação ao coletivo, né? Porque fraternidade ou sororidade vai ser sempre um ou outro, né? Mulher ou homem. Já a adelfidade, ele vem inspirada da reivindicação francesa que chama adelphité, que é para substituir a fraternité do slogan égalité, fraternité, liberté. Por quê? Porque fraternité não inclui as mulheres, não inclui os não binários. Então, tem essa discussão interna na França, e a gente achou interessante, né, expandir, obviamente, para vocês descobrirem. Então, a conclusão é que o poder, ele, através do repoderamento, a gente está falando do poder não ser ganhado, não ser dado, né, como um presentinho. Ele precisa ser exigido, redefinido e definido.
por isso, a gente precisa repensar o empoderamento. De novo, repito que não é para não usar o empoderamento, mas é para reforçar esse empoderamento. Porque ele tem um mecanismo hierárquico no sistema hoje em dia. Então, a gente está buscando um recurso mais compartilhado. O empoderamento concedido, sair do concedido e indo para o reivindicado. Né? A gente está falando de equidade. Equidade, ela não se constrói com essas migalhas de poder, né? Vai exigir que o poder ele seja retomado como direito, não como concessão. E de mecanismos hierárquicos a recurso compartilhado, o que a gente quer dizer com isso? Quando esse poder ele é concedido de cima para baixo, o status quo ele fica, a hierarquia ela se mantém, né? Um exemplo é quando a gente tem... Bom, eu vou falar daqui a pouco, eu acho que eu vou fazer um exercício com vocês. Mas a equidade, ela exige essa remoção de barreiras para que o acesso não seja ato de caridade, mas um recurso disponível a todo mundo, tá? Vou convidar vocês agora para refletir. Nina, eu não posso ver o chat, mas aí, se você puder ler, Tá. Eu convido vocês a refletir. Se te convidam a sentar na mesa, né? Se vocês já ouviram esse termo, essa expressão, o que é ter um lugar à mesa? O que isso significa para você? Não. Primeiro, se vocês já ouviram esse termo. Sim ou não? Sim. Sentar à mesa, para mim, é estar nos lugares onde as decisões são tomadas, fazer parte da tomada de decisão. Muito bem, Renata, obrigada por compartilhar. Você tem outra visão, Nina? Eu coloquei uma minha aqui, que não é só sentar, né? Se você se sentir à vontade para falar, você sentir que os demais participantes estão abertos a te escutar, isso aí sim, acho que é. Então, né, ter acesso à tomada de decisão, né, ser escutado, ter acesso. Mas, infelizmente, o exemplo que eu ia dar era esse, que trabalhando com empresas, com mulheres, né, há muito tempo, eu recebi, e não só mulheres, mas até pessoas subrepresentadas em todos os termos, né, a primeira mulher no conselho de administração, pessoas negras, né, primeira na empresa, ou LGBT, que seja. Todas essas pessoas que foram pioneiras, digamos, me falaram a mesma coisa, eu me sinto como uma planta nas reuniões. Uma decoração. Então, a gente chama isso de participação, presença passiva, tá? Ou seja, é o tal do empoderamento que eu te dei o lugar lá, te deixei, né, te empoderei para você entrar aqui, né, te recrutei, mas não sou escutada, não sou vista, não sou respeitada, né? Então, hoje é um convite a repensar, né, a observar esse sistema ao redor da gente, porque o que a gente espera é uma coisa, que a Renata falou, que a Marina falou, foram coisas completamente diferentes, não é? E eu vejo que a Regina também está falando. A Regina falou, querer sentar e estar disposta a contribuir. Também tem isso, porque às vezes a gente senta na mesa, tá ali, às vezes as pessoas podem estar até abertas, mas a gente ainda não sente nem... pelo sistema, a gente não sente nem a vontade para falar, né? Porque já foi tanta porrada que a gente tomou na vida, né? A Isadora está falando assim, não adianta só cumprir a cota, né? Eu acho que esse termo é muito bom também. Totalmente, totalmente. Tem a questão da cultura da empresa que não te permite comunicar como você gostaria, então você, né? E tem os traumas que a gente traz de experiências passadas, ou de como a sociedade, como a gente cresceu, né? E os vieses, né? Que se transformaram no nosso cérebro e que não ajudam a avançar. Então, aqui a gente está falando de, realmente, como a Regina falou, de sentar e de reivindicar esse poder, né? Esse espaço. E não é sobre derrubar quem está no topo. Depende de quem for, né? Vamos pensar nos certos indivíduos aí que deveriam cair, mas porque estão causando muito dano no mundo, na sociedade. Mas, por outro lado, quando a gente está falando aqui de reivindicar, a gente está falando de compartilhar o poder, tá? De trazer, de redistribuir essa influência. Então, eu gosto do Malcolm, porque essa frase dele fala muito.
Não vou sentar à sua mesa para te ver comer enquanto meu prato está vazio. E ainda chamar de convidado. Sentar à mesa não faz de você um convidado, tá? A gente tem que entender que vai mudar muito da pessoa, da sua interseccionalidade, sua pluralidade, né? Porque se eu sou uma mulher branca inglesa, por exemplo, morando na Inglaterra, eu vou ter um nível de privilégio e de tratamento e de aceitação da minha palavra. Mas se eu for uma mulher branca estrangeira, eu vou ter um pouco menos. Se eu for uma mulher negra estrangeira, ou mesmo uma negra inglesa, então vai ter sempre um jogo de poderes, né? Por causa do privilégio. Então, privilégio não é culpabilizar, é entender o sistema e como é que a gente pode desmantelar ele para que as pessoas não sejam maltratadas, né? Ou excluídas, no caso. E... Dani, antes de você entrar no próximo, deixa eu só ler um pouco sem dar nome às pessoas. Porque eu não vejo. Eu não vejo. Teve mais e foram muito interessantes. Ó, essa falou, já ouvi sim, mas eu não espero me oferecerem a cadeira, não. Eu venho com a cadeira e falo em alto e bom tom. Adoro. A próxima falou, sentir pertencimento é importante para ter a voz ativa. Sit at the table é estar apto a discutir, contribuir de igual para igual com as outras pessoas da mesa. Isso é super importante, você sentir que a sua voz tem a mesma altura, o mesmo poder, né? É super raro. E também teve uma pessoa que está participando que falou que para ela sentar à mesa tem especificamente relação com um trauma familiar que ela sabe que influencia na forma de ocupar esse lugar. Então, também tem as dinâmicas pessoais, né? Que às vezes influenciam nisso também. Pode continuar, Dani. E aí a gente está falando de como o próximo tema, que é o gaslighting, ele entra nisso também, né? Por exemplo, você falou assim, se eu estiver no mesmo nível de poder, mas se tiver pessoas que manipulam, você não adianta, né? Você vai sofrer mesmo assim. Então, tem que saber como reagir também, né, nesse momento. Então, quando a gente fala aqui de empoderamento, de se sentar à mesa, começa aí a questão da autopromoção sem culpa, né? De entrar nesse espaço, de ocupar os espaços, de estar visível sem se sentir ilegítimo. Mas o fato que a gente tem um certo sentimento de legitimidade é a falta de representação, mas também como o sistema representa a gente, né? Se você olhar a mídia, é o maior o maior responsável dos vieses inconscientes. Todo mundo aqui entende o que é viés inconsciente? Vou explicar, né? É melhor. Vias inconscientes são informações que o seu cérebro vai ficar te enviando para tomar decisões rapidamente, tá? Ele acumula, nós temos aí mais de 180 vieses no cérebro, que se acumulam desde que a gente nasceu, né? Vai ser, o que vai influenciar o teu viés? Os teus pensamentos, né? Vai ser a tua família, amigos, escola, vai ser né, a educação, a cultura do trabalho, religião, tudo ao nosso redor. Vai influenciar em como eu percebo o mundo e o outro. Vieses inconscientes são necessários, tá? Não é uma coisa, né, super negativa, não. A gente precisa para viver. Quando é caso que não afete a vida do outro, o problema do viés inconsciente, quando a gente fala aqui, é quando ele vai impactar o outro, tá? Quando a gente não está consciente dele, pode impactar nós mesmos, porque a gente internaliza o viés inconsciente em direção a nós mesmos, e a gente externaliza ele. Então, o viés, ele é responsável, ele se transforma em preconceito, o preconceito se transforma em estereótipo, o estereótipo cria discriminação. Então, é um círculo vicioso, assim, e contínuo. Então, para estopar, a boa notícia é que a gente pode, a partir do momento que você aprende sobre isso, você pode continuar a te educar e deconstruir, reeducar o cérebro. O cérebro, ele é como quando vocês têm que aprender um novo instrumento, tá? É a mesma coisa, a gente aprende a desconstruir os estereótipos. E para dar para você, eu falei que tem mais de 180 vieses, né? Mas vamos explorar alguns só. O gaslight, por exemplo,
que é a manipulação que faz alguém questionar a sua própria realidade. Quem aqui já viveu gaslight? Todo mundo, né? Eu já. Né? O que a gente chama aqui, ó, tem vários poisés, as mãozinhas. Isso mesmo. Infelizmente, o gaslight, essa manipulação que existe, ela vai vir de todos os lados. E não importa a idade, e não importa o gênero, tá? Não é só homem, é mulher também, é mulher com mulher, em todos os meios que a gente for, vai ter a possibilidade de viver essa experiência. Mas é importante saber identificar e entender quando é gaslighting, porque quando você identifica essa manipulação no momento em que ela acontece, lá que a gente vai retomar o poder, porque você não vai se culpar, né, no próximo passo. E ele está conectado com o poder sobre o outro, tá? Porque eu exploro também dinâmicas de poderes. Hoje aqui a gente está só falando do poder sobre, porque tem tempo, não tem... Pincelando, né? Pincelando tudo, mas o poder sobre, ele vem com, principalmente, o viés de gaslighting e de condescendência, tá? E, normalmente, é quem detém o poder que perpetua. O de gaslighting, ele vai deixar a pessoa sem acreditar, né, os trabalhos que ela fez, ela vai, geralmente, criar isolamento da pessoa, né, nas comunicações, não convida mais para reuniões, faz né, a narrativa parecer que a pessoa tá louca, fora da realidade dela, que ela inventou. E para vocês verem, essa pesquisa aí diz que 58% de pessoas entre 18 e 54 já tiveram experiências de gaslighting. E é importante lembrar que as mais vulneráveis são pessoas como subrepresentadas, né, mulheres, LGBT, etc., que vão estar mais em risco. E a mesma coisa com descendência, que vai junto com gaslighting, né? Uma pessoa que tem poder de manipulação, ela vai te tratar com superioridade ou paternalismo, vai explicar o teu trabalho para você, né? Vai falar como se a tua opinião não contasse, e pode ser algo sutil. Muita gente faz isso achando que até sem perceber, porque aprendeu a fazer assim, e que vai fazer com a tal da boa intenção, né, pelo outro, para proteger essa pessoa, né, ou achando que ele mesmo está certo. Só que pode ser também explícito, mais agressivo, né, e vai gerar sempre ressentimento, vai ser sempre parte do poder sobre o outro e sempre ferir mais as pessoas marginalizadas. E o que causa isso, né, o impacto que causa na gente? A partir do momento que eu sofro gaslighting, condescendência, eu vou diminuir a minha autoestima, isso vai diminuir a minha autoestima, vai criar mais estresse crônico e ansiedade, né? Imagina, cada vez que você tiver que apresentar, você vai cometer mais erros, porque a partir do momento que a gente fica nervoso, a gente comete mais erros, e se sente ilegítimo. O isolamento profissional te cria, eu já vi recentemente com clientes que eu trabalhei, burnout, né? E redução da confiança no ambiente de trabalho, então fica paranoico, dissonância cognitiva, estagnação profissional. Então, a partir do momento que eu tenho que me promover, como é que eu, né, autopromovo sem se sentir culpado? Então, pode ser que nesse momento você não passe isso, mas se você passou isso no passado, tem que fazer um ponto para ver, será que eu estou trazendo esse trauma ainda, não tratei, não explorei? E para desfazer de tudo isso, no meu caso, foi conectar com a minha história, tá? Que isso me deu muito mais sentimento de libertação, assim. E hoje eu falo o que eu penso, eu tento escolher os clientes com que eu trabalho, né, tenho os meus níveis de integridade, de ética, e tudo isso por quê? Porque eu aprendi a reconhecer. E como é que a gente reconhece? Tem né, um modo de reagir no momento, algumas dicas. Claro, vai ser difícil de qualquer modo, e com o tempo a gente vai aprendendo, é na prática mesmo. O importante é não se culpar, é importante pedir ajuda também, tá? Quando é necessário, um psicólogo também pode ajudar, que seja, no caso, consciente desses termos. Se você está em posição de menos poder, né, que você não tem autoridade,
é importante, é recomendado que você preserve a tua saúde mental, tá? Sem escalar o problema. Então, você vai pausar, vai respirar, não vai argumentar no momento, o máximo você vai nomear internamente, isso é gaslighting. Então, você sabe que não é o teu problema, não é você, a pessoa está tentando te manipular. Então, isso já, falando internamente, te protege um pouquinho. E você pode também dar uma resposta curta e neutra, sem explicar e sem defender, porque se a gente começa a explicar e defender com o manipulador, ele vai piorar, ele vai rebater. Então, também importante documentar, né? Documentar e logo em seguida escrever tudo que aconteceu. Você pode ter respostas como eu lembro de forma diferente, mas não foi assim que eu vivenciei, mas tudo bem, né? Podemos concordar em discordar. Então, esse princípio-chave aí, que é de que você não está discutindo, mas está afirmando a verdade, a sua verdade, com calma. E se, no caso, você estiver no mesmo nível aí, como vocês mencionaram, né? Se eu estiver no mesmo nível de poder, imagine que você está, né? Geralmente, o gaslighting e a condescendência acontece muito mais quando a pessoa está sozinha com o outro. Então, é muito mais difícil pedir ajuda imediata, tá? Então, se você tem menos nível de poder, é mais frágil, tá? Por isso que é importante se proteger. E se você tem o mesmo nível, poder hierárquico, mais que a pessoa tem um sistema que privilegia ela, você também tem que ter uma estratégia diferente. Então, você vai afirmar a sua verdade com mais clareza e cobrir essa responsabilidade. Não vai rir, não vai amenizar o problema, né? Você vai manter a calma e a firmeza e usar a curiosidade para redirecionar a pressão. No caso, trazer também um terceiro elemento, pode ser documentos, testemunhas, registros, um modo de ancorar essa realidade. Porque o manipulador, ele só funciona assim. E mesmo assim é difícil, né? Então, exemplos do que você pode dizer são coisas como, curioso, me conte mais sobre como você lembra disso, né? Não foi assim que eu me lembro, vamos consultar quem estava lá, né? E você convida outros. E temos visões diferentes disso, vamos verificar o registro, buscar, né, os fatos. E esse approach, né, esse método, tem por objetivo eliminar um pouco esse gancho emocional, porque o manipulador, ele espera que você reaja na emoção. Então, ele consegue te controlar muito mais, né? Se vocês observarem jornalistas, né, aqui na França tem uma jornalista francesa, uma mulher negra, que se chama Rokhaya Diallo. Ela tem uma postura nas entrevistas, ela participa de só conversas com pessoas completamente opostas aos seus pensamentos. E ela é interrompida o tempo inteiro, e ela sempre fala, eu não te interrompi, me deixa acabar, né? E na calma. E ela tem sempre argumento, sempre fatos, e volta, espera que eles acabem, deixa eles falar, volta com calma, e isso acaba desconcertando um pouco, né, quem está manipulando. Tem a tal da meritocracia, né? Quando a gente fala de promoção interna, ou de carreira, e mesmo da autopromoção, ela vem também, o sentimento de culpa por trás da autopromoção, é esse mito de que a meritocracia existe, então talvez eu me coloque em dúvida se eu merito, se eu tenho esse mérito. Então, cria barreiras para avançar. O poder, ele vai se perpetuar pelo discurso do esforço individual, né? Quando a gente ouve isso, e o sistema não foi desconstruído, né? Porque ele ainda está te excluindo nas seleções, no acesso à mentoria, né? No acesso ao dinheiro, acesso a direitos, que acaba ficando muito imaginário, né? Então, por isso que nas empresas eu desafio esse tema, esse mito da meritocracia. A gente vai desconstruir o que está acontecendo aqui realmente. Ela existe? E a autopromoção sem culpa, ela vai pedir para a gente desconstruir não somente esse mito, mas vários outros, né, dos que eu acabo de
de falar em empoderamento, gaslighting, condescendência, etc. Eu acho que, Nina, você tinha até uns exemplos sobre um exemplo que você deu aquela hora sobre da Dolce & Gabbana, não foi? Então, isso revém a isso, esse sentimento de meritocracia. Tá? Essa pessoa que compartilhou, era um homem, né? Ele tinha... Argentino. Não vamos falar. Mas não posso falar de estereótipos, né? Olha, já estou aqui já. Entra no estereótipo. Né? Mas é mais sobre esse sentimento, né? Que você vê que essa pessoa veio sabendo, eu merito. Né? Quando tem uma promoção, muitas vezes toda vez eu ouço mais homem falar: eu tô aqui porque eu merito, porque eu consegui, eu fiz um super trabalho. E muita mulher, a maioria das mulheres vão me falar: eu tive a chance, eu tive a sorte. Verdade. Né? Tipo, esse merecimento, assim, né? É uma coisa que para nós mulheres é sempre quase que uma dádiva, um presente, né, que aconteceu. Exato. Eu tenho um exemplo dessa pessoa, essa mulher advogada que estava num estúdio de advogados. Ela tinha o escritório dela de frente para o chefe do estúdio, e ela reparou que um colega advogado que fazia o mesmo trabalho que ela, mas casos diferentes, ele entrava todo final de semana, no final, tipo, sexta-feira, ia e compartilhava tudo que ele fez na semana, né, os seus sucessos nos casos que ele trabalhou. E ela falou assim: nossa, que atrevido, né? Porque o chefe sabe que a gente faz isso. Por que ele tem que ficar contando tudo, né, de novo? Aí ela começou a reparar como o chefe dela tratava ele e ela, né? Enquanto o chefe dela dava oportunidades para esse homem de casos mais interessantes, para ela ele dava os menos interessantes, pedia café, né? Secretário, e no caso é uma advogada, ela não é secretária, e que ela falou assim: vou imitar ele. Ela começou a imitar o colega e fazer a mesma coisa cada semana. A partir daí, o chefe dela viu ela, né? E viu o trabalho, porque o fato que ele dava as casas, ele não tinha ideia de como ela trabalhava, não se interessava em ir no detalhe, né? E no caso, ela meio que se promoveu, né? Porque ele começou a dar para ela projetos mais interessantes, parou de pedir café, né? Então, isso é um exemplo. Nem sempre vai funcionar, porque vai depender do manipulador que você vai ter, do tipo de hierárquico que vai existir, do tipo de liderança, mas não deveria ser, né? Seria interessante ter meritocracia, eu também gostaria, mas não é assim, infelizmente. Ficamos invisíveis aos olhos dos outros que têm o poder das oportunidades e do acesso. Então, infelizmente, não é uma coisa, né, que vem natural, e que a gente precisa trabalhar e se conectar com o seu eu, com o seu propósito, com os seus valores. Uma coisa que eu falo sempre que eu aprendi muito com um outro workshop que eu fiz voluntariamente muitos anos, eles falavam sempre que autopromover não é contar vantagem, é fato. Se é baseado em fato, não é contar vantagem. São fatos, é soberania e também um ato político, tá? Então, pensa que a gente pode achar o nosso próprio modo de autopromover, se eu sou introvertida ou não, né? E eu vejo aqui que o tempo está passando, Nina. Eu até vou complementar aqui que a Regina escreveu: link meritocracia só é válido se todos saem da mesma base. E realmente eu acho que é esse momento que a gente fala de meritocracia e equidade, né? Que é raramente né, como o sistema ele é exclusionário, é muito raro que tenha um sistema real meritocrático, tá? Então, gente, é importante. A Dani fala francês, e aí diz quando ela joga maravilhoso. Vamos aprendendo francês no meio do caminho. Então, aqui é um chamado para o real power repoderamento. O que a Renata está falando? Meritocracia não existe. É uma miragem, né? Eu concordo. Falasse.
para que a gente possa, então, voltando para o tema do repoderamento, ele chama muito essa regeneração, né, a liderança regenerativa, consciente e inclusiva, no caso, que as pessoas estão mais conscientes do legado que existe aqui, né? A Nina aí, ela explicou que no início, quando ela fez a mentoria, ela começou a pensar mais sobre o efeito que ela traz no mundo, né? Esse legado, o impacto, e essa cura e equilíbrio que a gente começa por nós mesmos, né? No interno, como a gente está tratando, né, esse lado internalizado. Então, para quebrar esse ciclo de destruição, né, a autodestruição, digamos, a gente precisa se educar, buscar entender esses fatos históricos. Vai ter sempre algo que possa te ajudar a entender. E a força coletiva, o repoderamento, ele chama o coletivo, porque autopromover sozinho, individualmente, é muito solitário e mais difícil. E o coletivo, ele tem um poder de transformar juntos, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei o meu trabalho, eu não queria de jeito nenhum colocar minha foto no meu site. Eu disse, Deus me livre, não vou pôr minha foto lá, não. E eu lembro que foram as minhas amigas, pessoas dos networks de mulheres, que falam assim, você vai por sim, é importante, a tua cara, você é o trabalho, né? Então, foi esse coletivo que me empurrou, e uma compartilhava o trabalho da outra. Então, essa solidariedade, eu sempre tive também essa coisa de compartilhar o que eu vejo, né, o trabalho que as pessoas que eu conheço e que eu não conheço, mas eu vejo passar, né? Hoje em dia, por exemplo, o trabalho de indígenas, mulheres que fazem artesanatos maravilhosos, mas que ninguém conhece, vou compartilhar, né? Mas eu tive uma pessoa que veio me falar uma vez, falou assim, nossa, nunca vi ninguém fazer isso. E teve também uma outra pessoa que veio me falar, obrigado por ter compartilhado sem eu te pedir. Uhum. Então, eu acho que é por isso que é interessante esse desafio que a Marina, né, que a Nina... O que eu conversei com a Dani, tá? Uma provocação para gente aqui. Desculpa, Dani, de pular aqui. Eu me lembro que quando eu comecei minha empresa, eu vi uma amiga minha que é psicóloga. Ela é maravilhosa, sempre foi muito discreta, e ela começou a fazer postagem falando em psicologia. Eu achei tão interessante, na época não tinham muitas. E eu perguntei, como é que veio a ideia? Ela assim, olha, a gente consome tanto conteúdo, ouve tantas pessoas falarem, você tem essa escolha, você vai ficar lá na plateia ou você vai sentar à mesa, né? Nada mais é lógico, cada um tem o seu palco, às vezes é dentro da empresa, às vezes é no grupo de WhatsApp dos amigos, dos profissionais, às vezes não importa, mas eu acho que, na verdade, a maturidade, eu acho que nesse momento também a perimenopausa, que tira um pouco essa nossa paciência de ficar sentada decorando, né? Me trouxe essa energia de convidar todo mundo para a gente se puxar para cima, para a gente sim chegar para a amiga e falar, bota esta foto. Isso é para mim também, tá? A Dani vive falando, vamos lá, vamos postar, e é isso. É para todo mundo junto fazer isso, tá? Então, esse é o meu desafio, a gente pegar nos próximos 10 dias, pelo menos uma postagem, vamos conversar com o chefe, contar um pouco do que fez, porque, infelizmente, eu ia amar. Meu trabalho é lindo. Logo, ganho muito bem, logo tenho um apartamento lindo, um iate me esperando. Não é assim, né, gente? Então, acho que a gente tem que ter voz ativa, ter esse movimento para pertencer hoje em dia, não é nem só, né, para pertencer a esse sistema. Desculpa, Dani, já joguei aqui. A palavra era tua, é? Tá. Nem sei, eu não estou seguindo o que muita gente organiza, depois eu desorganizo tudo, obviamente. Não, desorganiza nada, não. Então, obrigada. Então, assim, isso foi algumas ideias, mas, assim, outro dia eu fiz um horário, tive um horário de
mentoria com uma pessoa que lida com carreiras. Eu postei no Instagram, não só uma, mas 2 ou 3 amigas marcaram e fizeram com ela também. Então, vocês não têm noção do nosso poder. Eu não sou influencer. Eu postava de vez em quando que eu ia para academia. Te juro que algumas amigas começaram a ir para academia porque falaram: olha, se até você vai para academia, quer dizer que eu também posso. Então a gente tem que se jogar nisso. Se até você está postando, se até eu estou organizando esse evento para a gente conversar e debater, vocês também podem, no caminho de vocês, no que fizer sentido para vocês. Então vamos lá. O promover uma não é diminuir a outra. Isso é super importante. Desde lá atrás eu tento, sei lá, puxar o outro junto, sabe? É desmontar a lógica que nos ensinou a competir por migalhas. Indicar publicamente o trabalho de uma mulher que você admira, sem medo que ela brilhe mais que você. O brilho dela não apaga o seu, gente. Isso é super importante. Quando vi a outra se encolher, lembre-a, você não está aqui por sorte. Você construiu isso. Desafie a narrativa do mérito por acaso. Recuse a falsa modéstia. Todo mundo devia escrever isso no espelho. Eu, inclusive. Gente, se a gente está aqui, principalmente quem é imigrante, gente, né? A gente estudou não sei quantos anos, a gente criou uma carreira. Lembra disso, se reempodere disso, né? Não sei se eu já peguei o vocabulário correto, Dani, me corrija. E vamos lá, ocupar o nosso espaço por pertencimento, por conquista. Não é arrogância, é a nossa existência. Compartilhar contatos, visibilidade, oportunidades, não esperar sua vez. Construir a vez da outra também, com a própria liberdade, independente disso. Ah, não, essa frase é maravilhosa, gente. Construa a vez da outra como se a sua própria liberdade dependesse disso. Às vezes eu vejo pessoas com quem eu convivo, e eu vejo assim que já tem um diamante pronto, só que ela não tem vontade de brilhar. Ela tem, enfim, todos essas milhares de amarras. E eu, dentro do que eu posso, eu converso com essa pessoa, eu falo: gente, pelo amor de Deus, você é incrível. Falem, sempre tem. A gente tem as amigas que falam que a gente é incrível, tem as amigas que falam que a gente é uma deusa, tem gente aqui que está aqui ouvindo. Façam isso pelas outras. E reconheça, a inveja e o ciúme são ferramentas de manutenção do poder. Desarmá-los é um ato político cotidiano. Quanto mais a gente se ama e a gente é genuíno, ajuda muito também a não dar ouvido para essas pessoas, né? Que beijo para os invejosos. Mas é isso, basicamente, a gente quer convidar nos próximos 10 dias, né? Vamos fazer esse movimento de se reempoderar, se colocar, postar alguma coisa, chamar alguém para alguma conversa. E acho que esse final, solidariedade não é caridade, é o caminho coletivo essencial para que nenhuma de nós fique para trás. Nenhum de nós, né, tem que ficar para trás, e essa é a base da equidade. É isso. Dani, essas aí são suas... É quase Sayane, tá? Essa aí quase é da minha família. É verdade. Bom, essa é uma escritora que eu sou super fã, a Angela Saini. Ela tem, na verdade, ela cresceu em Londres, ela é de família mista da Índia e britânica. Mas é uma escritora, jornalista, científica que escreve não ficção. Os livros dela são fantásticos. Esses são só 2, tá? Eu coloquei um em inglês e um em português, porque o Patriarca, ele não tem ainda em português, tá? Mas sobre o gênero inferior, no Brasil eles traduziram com um palavrãozinho, né? Mas ele não é no original assim, mas ele é muito forte. Esse livro, ela desconstrói tudo. Nesses 2 livros, a gente entende esse sentimento, né, né, que a gente internaliza, do patriarcado, do sentimento de inferior, por que a sociedade traz assim. Ela explora muito o que acontece também na área médica, né, como a gente é tratado, como gênero inferior, e qual é a consequência disso, né? Então, a gente, lendo os livros dela, isso me dá um poder, um sentimento de liberação também, de libertação, que eu acho que
sei lá, eu convido vocês a explorar. Quem sabe criar um book club, né? Um clube do livro aí e discutir. Tem muita gente aqui que já participa de Clube do Livro, inclusive queria agradecer muitas mulheres aqui do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo maravilhoso, que luta muito pela nossa visibilidade, pela proteção das mulheres contra a violência e milhares de outros temas interessantes. Quem puder dar uma olhada também nisso, para a gente criar uma união também. E vamos abrir, acho que vamos abrir para pergunta, gente. Vamos bater um papo agora? O que vocês acham? Vou pausar a gravação agora. Calma aí. Eu sei que a gente deu uma estouradinha no... Stop, parei.